Bom dia a todos, ou boa noite, dependendo da hora que vocês estão estudando aí em casa. Primeiramente, queria desejar a todos um bom estudo, boa preparação para esse concurso de juiz do Rio Grande do Norte, concurso estadual. E sem mais delongas, meu nome é Rafael, então me apresentando, sou procurador da Fazenda Nacional e professor aqui do Espaço Jurídico. Então, iniciando nossa disciplina, Direito Processual Civil, faremos aqui várias questões focadas principalmente em provas do CESP, de juiz. Temos aqui questões de juiz estadual, juiz federal, defensor público, promotor, várias provas aqui focadas para o seu concurso. Então vamos começar aqui. A primeira questão de Direito Processual Civil é uma questão relativa a princípios processuais, cujo enunciado é uma prova de juiz federal substituto, então juiz da terceira região, prova de 2011. Questão é: assinale a opção correta acerca dos princípios do processo civil. Letra A. Observa o princípio da igualdade das partes, o juiz que determina a emenda da inicial antes de indeferi-la. Esse item aqui é falso, porque a questão da possibilidade de emendar a petição inicial antes do indeferimento não se refere ao princípio da igualdade, e sim ao princípio da celeridade ou o princípio da instrumentalidade também está envolvido nesse item. Então, letra A não é a correta. Letra B. Ao inverter o ônus da prova em ação que trate de direito do consumidor, o juiz orienta o processo de acordo com o princípio da garantia de duração processual razoável, quer dizer, da duração razoável do processo. Esse item também está falso, porque essa possibilidade do juiz inverter o ônus da prova, especialmente na ação relativa a direito do consumidor, não se refere ao princípio da duração razoável do processo. Se refere, no caso, ao princípio da ampla defesa e do contraditório como medida de facilitar a defesa do direito do consumidor. Então, o item B também é incorreta. Letra C. A possibilidade de o relator de ação rescisória definir prazo superior a 15 dias para o réu apresentar a resposta indica influência do princípio da adaptabilidade. Aí, a letra C é a correta. Temos aqui um princípio relativamente novo, um princípio que atualmente é muito discutido, que é o princípio da adaptabilidade procedimental. O que significa esse princípio? Quer dizer que o juiz tem a faculdade de adaptar o procedimento de acordo com o caso concreto, visando a melhor razoável duração do processo, maior celeridade, maior instrumentalidade. Como exemplo, temos o artigo 492, que trata da letra C, exatamente a hipótese do relator na ação rescisória. Estabeleceu o prazo de contestação da parte, então esse artigo faz parte do princípio da adaptabilidade. E temos também outras situações, como por exemplo, o artigo 285-A do CPC, onde estabelece que o juiz poderá julgar a lide liminarmente quando a matéria for exclusivamente de direito e já houver julgado vários casos idênticos. Quer dizer, ele encurta o procedimento, não vai ter o restante da fase postulatória, não tem citação do réu, não tem fase probatória, o juiz pula diretamente do começo da fase postulatória para o final, que já é a fase decisória. O mesmo acontece também com o julgamento antecipado da lide, onde o juiz, nas hipóteses do artigo 330 do CPC, julga a lide antecipadamente sem iniciar a fase de produção de provas. Então, são hipóteses e exemplos do princípio da adaptabilidade. Letra C, portanto, é a correta. A letra D prevê que quando o juiz converte o procedimento sumário em ordinário, por detectar maior complexidade da prova técnica, está aplicando o princípio da cooperação sob a ótica do esclarecimento. Falso é a letra C, a letra D, porque, na verdade, quando o juiz converte o procedimento sumário em ordinário, está também aplicando o princípio da adaptabilidade procedimental, já descrito na letra C. O princípio da cooperação trata de outra coisa, trata da obrigação da imposição de boa-fé objetiva para as partes e todos aqueles que atuam no processo de cooperar com o juiz para uma melhor prestação jurisdicional. Então, letra D, incorreta. Letra E. A consideração pelo juiz da possibilidade de existência de propósito protelatório do réu indica análise da situação conforme o princípio da boa-fé processual, sob o ângulo objetivo. A letra E está incorreta, porque a análise aqui do princípio da boa-fé processual não está sob o aspecto objetivo, mas sim sob o ângulo subjetivo. Então o erro na questão está na parte final, onde diz sob o ângulo objetivo. O erro está nessa última palavra, então, objetivo. Seria, então, sob o ângulo subjetivo. Então, o gabarito da questão 2 é a letra C. Questão 1, aliás. Questão 2.
Interposto o recurso cabível, intimou-se a parte recorrente, devido ao provimento de embargo de declaração, opostos pela outra parte e que modificaram a fundamentação da decisão recorrida, tendo o recorrente protocolado aditamento ao recurso já interposto. Na situação, é aplicável o princípio da... Temos aqui vários princípios. Letra A, vedação da reformatio impejus. Letra B, complementariedade. Letra C, fungibilidade. D, dialeticidade. E E, taxatividade. A letra correta é a letra B, complementariedade, cujo princípio dispõe que, uma vez interposto o recurso, a parte não poderá complementá-lo, não poderá aditá-lo, porque houve, no caso, a preclusão consumativa, ou seja, a prática do ato exaure a oportunidade de realizá-lo. Então, na questão, a letra correta é a letra B. Só para a gente dar uma resposta completa, a vedação da reformatio impejus, como muitos já conhecem, é a impossibilidade do tribunal, ao julgar o recurso, prejudicar a situação do recorrente. Então, o julgamento sempre é em benefício do recorrente, nunca contra ele. Embora esse princípio tenha exceções, que veremos posteriormente na aula de recursos. O princípio da fungibilidade prevê que, interposto um recurso, o tribunal poderá admitir o recurso interposto de forma equivocada, processando o recurso como se fosse o correto, aplicando o princípio da fungibilidade, desde que preenchidos dois requisitos. Um é que não se trate de erro grosseiro, que a dúvida na interposição do recurso seja objetiva, do meio jurídico, da jurisprudência, da doutrina, e não apenas uma dúvida subjetiva da parte, do advogado que interpôs o recurso. E o segundo requisito é a observância do menor prazo entre os recursos cabíveis. Não se refere à questão. O princípio da dialeticidade prevê que o recurso tem que ser fundamentado. Na petição do recurso, deve vir já acompanhado das razões recursais, demonstrando as razões de alteração da decisão recorrida. E o princípio da taxatividade, letra E, estabelece que os recursos são todos aqueles estabelecidos no artigo 496 do CPC. Também não trata do enunciado da questão. Então, o correto é a letra B. Próxima questão, questão 3. Sobre os princípios do processo civil na doutrina e jurisprudência do Supremo e STJ, assinale a opção correta. A. A dispensa de publicação prévia de pauta de julgamento viola o devido processo legal. Sobre essa letra A, pode-se até pensar que, em tese, haveria realmente a violação do devido processo legal. Mas, sob a jurisprudência do Supremo e do STJ, entende-se que essa dispensa de publicação prévia de pauta de julgamento é uma questão meramente infraconstitucional, não se tratando de matéria constitucional e, portanto, não haveria ofensa ao princípio do devido processo legal. Letra A, por isso, incorreta. Letra B. O desentranhamento da petição de contestação, em caso de decretação de revelia, ofende o princípio da ampla defesa. Nessa letra B, por ausência de disposição sobre o tema no Código de Processo Civil, ela permitiu que o Supremo analisasse a questão e entendesse que realmente desentranhar a petição de contestação, mesmo quando decretada a revelia, haveria ofensa ao princípio da ampla defesa. Por isso, a letra B é a letra correta nessa questão 3 que estamos realizando aqui. Então, o argumento foi exatamente pela falta de regra expressa no Código de Processo Civil. Letra C. Os prazos diferenciados para a Fazenda Pública, para o MP e para a Defensoria Pública ofendem o princípio da igualdade processual. Sobre o tema, o Supremo já examinou essa questão várias vezes, assim como o STJ, entendendo que o artigo 188, que estabelece esse prazo diferenciado para o Ministério Público e para a Fazenda Pública, assim como a Lei 1060 de 1950, que estabelece o prazo em dobro para a Defensoria Pública, o Supremo já decidiu que não há ofensa ao princípio da igualdade, que esses artigos são constitucionais e servem para suprir uma deficiência estrutural desses órgãos de atuação judicial. Letra D. A concessão de medidas liminares, sem oitiva da parte contrária, ofende o princípio do contraditório e da ampla defesa. Também essa questão já foi sobremaneira examinada pelo Supremo e STJ, entendendo que não há ofensa a esses princípios, porque as medidas liminares têm caráter de provisoriedade, logo podem ser revistas a qualquer tempo, e por isso não haveria ofensa a quaisquer desses princípios. Letra E. Se, na fundamentação da sentença, o juiz adotar como razão de decidir apenas o parecer do membro do MP, como fiscal da lei, então essa conduta ofenderá o princípio da motivação das decisões judiciais. O Supremo também já enfrentou essa questão por vários momentos, várias oportunidades, entendeu que o juiz, na sua fundamentação,
que faz uma remissão às razões do parecer do MP ou a um outro ato praticado pelo juiz. No processo, não há ofensa à exigência de motivação, de fundamentação processual. Então o Supremo entende como válida a chamada fundamentação por correlação, ou ad relationem, onde o juiz remete a um outro ato processual, no caso, praticado por ele, ou então ao parecer do MP, como razão de decidir. Isso é admitido e é constitucional. Portanto, nessa questão aqui, temos como correto o item B. Próxima questão, já enfrentando o tema ação, jurisdição e competência, temos aqui a questão 4, tratando uma questão da Defensoria Pública, estabelecendo aqui, para sinalizar a opção correta sobre a jurisdição. Letra A. Nos procedimentos de jurisdição voluntária, prepondera o princípio inquisitivo. Essa questão é a correta, porque, diferentemente da jurisdição contenciosa, onde prevalece o princípio dispositivo, conforme temos os artigos 2º, artigo 262, artigo 128 e artigo 460, estabelecendo que esses artigos estabelecem que na jurisdição contenciosa o princípio é o dispositivo, conferindo maior faculdade às partes, maior poder às partes, frente ao juiz. Já na jurisdição voluntária, temos já preponderando um outro princípio, é o princípio inquisitivo, onde o juiz tem o maior poder de iniciativa, de procurar, de participar do processo. Como exemplo, configurando esse princípio, temos o artigo 1107 do Código de Processo Civil, estabelecendo que o juiz tem a plena liberdade para investigar não só as provas do processo, como estabelece o artigo 130 do CPC, mas aqui é mais amplo, na jurisdição voluntária é mais ampla. Ele pode investigar os fatos e as provas. Então não apenas as provas, mas também os fatos podem ser livremente investigados pelo juiz, com análise com base no artigo 1107 do Código de Processo Civil. Então a questão A é a correta. Questão item B. De acordo com o CPC, no âmbito da jurisdição voluntária, o MP só deve ser intimado em caso de direitos indisponíveis. Questão B está falsa, porque o MP será citado, conforme prevê o artigo 1105 do CPC, na jurisdição voluntária, em todas as ações. Se tratando de direitos indisponíveis ou não, essa é a disposição do CPC. Letra C. O direito brasileiro admite o controle externo da atividade jurisdicional, a exemplo do indulto e da anistia. Letra C também está incorreta, assim como a B, porque o direito brasileiro não admite o controle externo da função jurisdicional do Poder Judiciário. O controle externo, exercido pelo CNJ, é um controle administrativo. E, além disso, o CNJ integra o Poder Judiciário. É um dos órgãos do Poder Judiciário, como estabelece o artigo 92 da Constituição Federal. Então, o direito brasileiro não admite o controle externo da atividade jurisdicional. Letra D. O poder instrutório nunca pode ser delegado a outro órgão do Poder Judiciário. A questão aqui trata da delegação de competência para instruir o processo. A questão D está falsa, porque a própria lei admite essa delegação de competência para instruir o processo, para realizar produção de provas. Como exemplo, temos o artigo 492 do CPC, estabelecendo que o relator, o desembargador relator, o ministro relator de uma ação rescisória, ele pode delegar o poder de produzir provas ao juiz de primeira instância. Então é plenamente admitida a delegação de competência para instruir o processo. Letra D, portanto, falsa. Letra E. A mediação é exemplo de exercício de jurisdição por autoridade não estatal. A letra E está incorreta, porque a mediação não é jurisdição, não se configura em exercício de jurisdição, e sim é um meio alternativo à jurisdição. Por isso, está falso o item E, embora seja exercido por uma pessoa não estatal, não necessariamente uma autoridade. Seria um outro erro da questão aqui, essa questão de exigir por autoridade. Está falso também, porque a mediação pode ser obtida por quem não é autoridade. Próxima questão, questão 5. Paulo e Hélio, maiores de idade e capazes, não tendo entrado em acordo quanto ao pagamento de dívida que o segundo contraíra com o primeiro, concluíram que seria necessária a intervenção de terceiro, capaz de propor solução para o problema. Levaram então
o caso ao conhecimento de Lúcio, professor emérito da faculdade, onde Paulo e Hélio estudavam, que propôs que apenas 2/3 da dívida fossem pagos no prazo de 30 dias, o que foi aceito pelos interessados. Com base na situação hipotética, assinale a opção correta. A. Ao aceitar a solução intermediária, os interessados realizaram autocomposição. Falso, a letra A, porque a autocomposição é o acordo obtido pelas próprias partes, sem intervenção de terceiro. E na questão, houve intervenção de terceiro. Letra B. Configura-se, no caso, a autotutela, dada a inexistência de intervenção do Estado juiz. Também está falsa a letra B, porque não há hipótese de autotutela. Autotutela é quando as partes partem para o exercício arbitrário das próprias razões, que não foi o caso. Exercem a força, não foi o caso. C. A figura do terceiro que conduz os interessados à solução, independentemente da intervenção judiciária, indica a ocorrência de mediação. É exatamente o caso. Houve a participação de um terceiro, o professor no caso, que ele propôs um acordo aceito pelas partes. Perceba que não houve imposição. Isso caracteriza exatamente a mediação. Não foi realizado perante o Poder Judiciário, foi uma forma alternativa de pacificação de conflito e, por isso, se configura a mediação. Está certa a letra C. Letra D. Como a solução proposta se fundamenta na regra jurídica aplicável e tem executividade própria, trata-se de jurisdição. Falso porque não houve propositura de ação, não houve exercício da atribuição pelo Poder Judiciário e, por isso, faltam os atributos inerentes à jurisdição. Letra E. Dada a ocorrência de solução por intervenção de terceiro, fica caracterizada a arbitragem. O erro da letra E é que não se configurou, no caso, a arbitragem. Por quê? Porque a arbitragem, o árbitro, nomeado pelas partes, tem o poder de imposição de uma solução, o que não foi o caso. No caso, foi apenas uma sugestão de como resolver o conflito, de como resolver o caso que foi aceito pelas partes. Mas não houve, portanto, uma imposição, poder impositivo. Próxima questão, temos a questão 6. Assinale a opção correta com referência à assistência judiciária, condenação a honorários advocatícios, competência, suspeição e prazos processuais. Letra A. A exceção de suspeição do juiz pode ser arguída por quem não seja parte no processo. Está errada a letra A, porque, de acordo com o artigo 304 do CPC, a exceção somente pode ser oferecida pelas partes. É a literalidade do artigo 304 do CPC. Letra B. A contagem em dobro do prazo para recorrer não persiste quando apenas um litisconsorte haja sucumbido. A letra B é correta, de acordo com a súmula 641 do Supremo. Prevê exatamente a disposição da letra B. Então a letra B é a correta. Letra C. A assistência judiciária gratuita não pode ser concedida a pessoas jurídicas e a declaração de necessitado opera efeitos juris et de jure. Ou seja, gera uma presunção absoluta. No caso, a letra C está equivocada porque são dois equívocos. Primeiro, a assistência judiciária pode ser concedida à pessoa jurídica. É o que prevê a súmula 481 do STJ. Então está pacificado o entendimento de que pessoa jurídica também tem direito à assistência judiciária quando realizar seu requerimento e comprovação. O outro equívoco do item, em relação à segunda parte, a declaração do necessitado tem efeito de presunção relativa de veracidade e não presunção absoluta. Então a presunção, na verdade, é juris tantum. Ela admite prova em contrário e não uma presunção absoluta. Letra D. Os honorários de advogado, nos casos em que for julgado improcedente o pedido, podem ser definidos em salários mínimos. A questão D também está falsa, porque pela súmula 201 do STJ, já pacificado o entendimento, honorários advocatícios não podem ser fixados em salários mínimos. Por isso, a letra D está falsa. Declinando o tribunal ao juiz de primeiro grau da competência para o julgamento de ação originária e entendendo o juiz de modo diverso ao tribunal, que seja competente o próprio tribunal, cabe ao juiz suscitar conflito negativo de competência. Falsa letra E, porque não existe conflito de competência entre o tribunal e o juiz ao qual se vincula, que é exatamente a situação da letra E. Então, nesse caso, não há conflito de competência. O conflito é regido pelo artigo 115 do CPC, que estabelece 3 hipóteses. É quando 2 ou mais juízes se declaram competentes para o julgamento da lide, quando se declaram incompetentes para o julgamento da lide, ou quando houver divergência sobre a reunião ou separação de processo. Nenhuma das hipóteses se adequa à letra E. Por isso,
ela é incorreta. Próxima questão, questão 7, sobre a competência, assinale a opção correta. Letra A. A competência estabelecida na Emenda Constitucional 45 de 2004 não alcança os processos já sentenciados. Questão A é a correta, conforme a súmula 367 do STJ. É a literalidade da súmula. Letra B. Compete ao STJ decidir os conflitos de competência entre o Juizado Especial Federal e o Juízo Federal da mesma seção judiciária. Essa questão aqui ela passou por uma evolução, porque inicialmente ela estaria correta a letra B. Foi inicialmente o texto da súmula 348 do STJ, que vigorou até o Supremo proferir o julgamento no RE 590-409, aonde mudou essa posição do STJ e, para se adequar ao Supremo, o STJ cancelou a súmula 348 e lançou a súmula 428, acolhendo o entendimento do Supremo, passando a entender que a competência para julgar esse conflito de competência seria do TRF e não do STJ. Toda controvérsia resolvendo o seguinte: o juízo federal se vincula ao TRF. O Juizado Especial Federal vinha a controvérsia exatamente sobre a sua natureza jurídica. Consistia em um órgão próprio, um tribunal próprio, ou ele se vinculava ao TRF. Inicialmente, o STJ entendia que haveria, no caso, um conflito de competência entre tribunais diversos, o Juizado Especial Federal e a Vara Federal. E o Supremo entendeu que o Juizado Especial Federal ele integra o Tribunal Regional Federal, não configurando, portanto, tribunais diversos, e sim juízes vinculados ao mesmo tribunal. Em razão dessa evolução do entendimento, passou-se a entender que o conflito de competência entre o Juizado Especial Federal e o Juiz Federal seria julgado pelo TRF e não pelo STJ. Por isso que a letra B é falsa, porque atualmente vigora a súmula 428 do STJ. Letra C. Caso a União manifeste interesse em processo em curso perante a Justiça Comum, a esse juízo compete decidir sobre a existência de interesse jurídico. No caso em que a ação tramita na Justiça Estadual, a União intervém, quem resolverá se a União tem ou não interesse jurídico é exclusivamente o juiz federal, conforme prevê a súmula 254 do STJ e 150 também do STJ. Então, quem analisa o interesse da União, se existe ou não esse interesse, é uma competência exclusiva do juiz federal. Por isso, a letra B é falsa. A letra C, aliás. D. Proposta da execução fiscal, a posterior mudança de domicílio do executado desloca a competência já fixada para seu novo domicílio. Está falsa a letra D, ela contraria a súmula 58 do STJ, que está de acordo com o artigo 87 do Código de Processo Civil, estabelecendo que proposta a ação são irrelevantes posteriores modificações no estado de fato ou de direito. No caso, a mudança de domicílio posterior à propositura da ação é uma mudança de fato e, por isso, irrelevante para efeitos de deslocamento de competência. O próprio artigo 87 prevê que a competência será alterada quando alterada a competência em razão da pessoa, da função ou da matéria. Então, quando alterada a competência absoluta, aí sim pode ser alterada a competência para o processamento da ação. Senão, a ação será processada perante o mesmo juízo, de acordo com o princípio da perpetuatio jurisdictionis, estabelecido no artigo 87 do Código de Processo Civil. A existência de vara privativa instituída por lei estadual altera a competência territorial resultantes das leis de processo. Essa letra é regida pela súmula 206 do STJ. E o erro é exatamente que falta um não nessa parte aqui. A existência de vara privativa instituída por lei estadual, bem aqui teríamos um não altera a competência territorial resultante das leis do processo, de acordo com a súmula 206 do STJ. A letra ficou horrível, mas deu para entender, né? Questão 8. Sobre a competência e seus efeitos, assinale a opção correta. Letra A. A ação civil pública em que a autarquia seja autora poderá ser julgada por juiz estadual se não houver sede da Justiça Federal na localidade. O tema envolve a competência do juiz estadual para exercer competência federal. No caso, o tema é regido pelo artigo 109, parágrafo 3º da Constituição Federal,
estabelecendo que o juiz estadual exercerá a competência federal, o juiz estadual exercerá a competência federal quando preenchidos dois requisitos. Primeiro requisito, quando na localidade não houver vara federal. Seria o que está dito no enunciado da questão. Segundo requisito, quando se trate de conflito entre o particular e a autarquia previdenciária ou que haja uma lei expressa atribuindo tal competência. No caso, por óbvio, não é conflito previdenciário, então exigiria uma lei expressa para reger isso. Durante certo período, entendeu-se que o artigo 2º da Lei 7347 de 85, que é a lei que regula a ação civil pública, ao estabelecer que a competência para julgar a ação civil pública é do local do dano e essa competência é funcional, portanto absoluta, estaria atraindo a competência federal para o juiz estadual julgar as ações nessas localidades. Tanto que veio a súmula 183 do STJ, disciplinando exatamente dessa forma. Porém, a súmula foi cancelada, já tem um período, salvo engano, desde 2002 foi cancelada essa súmula, por entender que esse artigo não poderia atribuir competência federal ao juiz estadual. Ou melhor, que esse artigo não atribuía expressamente essa competência. E por isso não caberia ao intérprete pressupor a delegação de competência, o estabelecimento de competência federal para o juiz estadual. Não estaria claro nesse dispositivo. Houveram vários julgamentos do Supremo nesse sentido, e por isso a súmula foi cancelada. Logo, o juiz estadual não tem competência para julgar matéria federal quando se tratar de ação civil pública. Ela deverá ser julgada perante a Justiça Federal. Letra A, portanto, incorreta. Letra B. De acordo com o STJ, nas ações coletivas que envolvam direitos individuais, coletivos ou homogêneos, os efeitos da coisa julgada se limitam à competência do órgão prolator da decisão. Letra B está correta, de acordo com o RESP 399-357 São Paulo. Realmente, o entendimento que prevalece é que os efeitos da coisa julgada serão restritos aos limites territoriais do órgão prolator da decisão. Então, a letra B está correta, entendimento bastante antigo do STJ. Letra C. Se o ato impugnado for de um juiz federal, a ação popular deverá ser ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal. Está falsa a letra C, porque para a ação popular, assim como para a ação civil pública, não existe foro privilegiado. Essas duas ações sempre serão ajuizadas na primeira instância. Não há foro privilegiado para a ação popular nem para a ação civil pública. Elas serão ajuizadas sempre na primeira instância. Aí, de acordo com a matéria, pode ser ajuizado na Justiça Estadual ou na Federal. Mas, em razão da pessoa, não existe foro privilegiado. Letra D. Se o órgão competente tiver jurisdição nacional, não será obrigatória a apresentação, com a inicial do mandado de segurança coletivo, de relação nominal e endereço dos associados substituídos. O erro dessa letra D é a primeira frase. Se o órgão tiver jurisdição nacional, independe. Tendo jurisdição nacional ou apenas territorial, apenas estadual, do mesmo jeito, não se exige essa relação nominal dos substituídos. Por quê? Porque no mandado de segurança coletivo, o impetrante ele age como substituto processual. E por isso ele age em defesa de toda a categoria, dos associados ou não. Todos serão atingidos pelo efeito da coisa julgada, de acordo com o entendimento já afirmado pelo Supremo Tribunal Federal. Letra E. Caso o dano ocorrido abranja mais de uma localidade ou seja de âmbito nacional, a ação civil pública terá de ser proposta no Distrito Federal. O erro da letra E é que, havendo dano abrangendo mais de uma localidade, nesse caso, haverá por prevenção a definição da competência. A ação pode ser ajuizada tanto no local A quanto no local B, quando em ambos haja essa comunidade em relação ao dano. Então, nesse caso, a competência será realizada, definida em razão da prevenção. Qualquer desses juízos serão competentes de forma concorrente para o julgamento da lide. Por isso, a ação não será proposta no DF. Falsa, portanto, a letra E. Finalizando então esse primeiro bloco, logo mais voltaremos com o segundo bloco. Muito obrigado.